O uso de substâncias é um fenômeno Ana Regina complexo, No, professora né? Eu da acho que essa Unifesp. resposta depende de que uso que a Ana gente está Regina falando. coordenou um estudo sobre o consumo de drogas entre estudantes, realizado em 2010 nas capitais brasileiras pela Senad e pela Sebride, Unifesp. Então existe o uso, o abuso, a dependência, então acho que os fatores que estão envolvidos nesses diferentes padrões variam e também variam muito de droga para droga. A gente tem uma série de fatores para o álcool, que é uma droga muito mais aceita pela sociedade, e a gente tem os fatores que estão mais associados ao crack, que existe aí todo um contexto diferenciado. Mas, em geral, dando uma resposta bem geral, são diversos os fatores que estão associados ao uso, à escolha de uso ou não uso de substâncias por um adolescente. E a gente costuma falar que o uso é a ponta de um iceberg, e que esses fatores, a gente não tem tanta dimensão, tanta noção de quais e quantos são esses fatores, porque em geral eles não são tão evidentes. E quando você pergunta para o adolescente, ele também não tem muita clareza do porquê que eu uso ou porquê que eu não uso. E esses fatores, eles são de ordem biológica, psicológica e social. Então depende de uma série de características do indivíduo e do meio no qual ele está inserido. Então são vários fatores. Então a gente tem a família, você tem o nível de informação, a disponibilidade da substância e as próprias características do adolescente, quer dizer, o desejo dele experimentar coisas diferentes na vida, os projetos que ele tem na vida, como ele administra a rotina dele. Então assim, são muitos os fatores que estão envolvidos nesse comportamento. Os aspectos sociais, eles fazem parte de um eixo desses fatores de vulnerabilidade. E aí você tem a família, você tem os amigos, quer dizer, o lugar onde esse adolescente tem a convivência dele, e o nível socioeconômico também faz muita diferença. Eu estou falando da faixa etária entre 12 a 18 anos, e é óbvio que a gente sabe que essa faixa ela amplia, a adolescência pode variar de pessoa para pessoa em função de uma série de contextos. Sem sombra de dúvida, é o álcool. É a droga que mais facilidade os adolescentes têm, não só para experimentar, como um contexto que favorece o estado de embriaguez. Então a gente observou que quase 1/3 dos adolescentes relataram que haviam consumido ao ponto de se embriagar, o que a gente chama de binge drinking, nessa pesquisa. Então realmente esse dado foi o que mais chamou a atenção. O consumo de álcool ele cresce conforme cresce o poder econômico. Então o maior problema que a gente tem estão nos níveis socioeconômicos mais elevados. A segunda droga mais consumida pelos adolescentes é o tabaco. Em seguida a gente tem os solventes, os inalantes como cola, lança, loló, que são muito pouco debatidas na sociedade, a gente discute muito pouco sobre isso. Depois a gente tem a maconha e alguns medicamentos psicotrópicos que também são negligenciados pelas ações públicas, Então, os calmantes, as anfetaminas, então a gente tem uma série de medicamentos que os adolescentes usam, às vezes indicado pela própria família, mas a gente não tem noção de que esse comportamento não tem muita visibilidade. Então, a gente tem cerca de 2% dos adolescentes dessa faixa de 12 a 18 anos, e óbvio que vai variar muito de idade para idade, referindo que já experimentaram cocaína. O crack é em torno de 0,2%, 0,5% que a gente encontra, mas isso tem muita relação, o usuário de crack em geral não está frequentando escola. Mas o que eu acho que é importante ressaltar é que a grande maioria dos adolescentes nunca experimentaram uma droga ilícita. Então, a droga que está mais presente no dia a dia deles são as drogas lícitas, e eu ressalto mais uma vez o álcool, que é a droga que está mais associada a comportamentos de risco na adolescência. Então, quando um adolescente se embriaga, em geral isso acontece quando ele está fora de casa, num contexto de festa, de vida social, fora do ambiente familiar dele, e ele se coloca, aumenta a probabilidade dele se colocar em risco, às vezes 4 vezes em relação a acidentes, a relação sexual sem proteção, a brigas. Então ele se coloca muito mais em situação de risco, e as consequências desse risco também aí acontecem. Quando a gente compara grupos socioculturais muito distintos, a gente encontra diferenças importantes. Então, por exemplo, uma classe de melhor poder aquisitivo acaba tendo mais acesso a drogas sintéticas como êxtase, metanfetamina, LSD, drogas mais usadas, por exemplo, em situação de raves, porque são drogas mais caras.
Em contrapartida, quando você está diante de uma população em situação de rua, né, você vai ter muito mais o consumo de outras drogas, como maconha, cocaína, que envolve uma rede de tráfico diferenciada, né? Muitas vezes essa criança, esse adolescente que está em situação de rua, se aproxima do tráfico e estabelece relações de parceria, né? Então você vai ter diferentes contextos com diferentes vulnerabilidades para diferentes drogas. Então, quando a gente está falando de crianças e adolescentes em situação de rua, o nível de vulnerabilidade social é enorme. Quer dizer, você tem diferentes situações de ruas, é importante a gente ponderar que você tem aquele que está na rua vendendo os seus produtos e essa renda ela vai ajudar a família a sobreviver, então ele tem um vínculo familiar forte. Você tem desde esse adolescente até aquele que teve uma série de questões familiares extremamente complicadas, muitas vezes com violência, e ele então sai da sua casa e começa a fazer da rua o seu local de moradia, né? Então você tem diferentes situações de rua, mas a vulnerabilidade social dos dois grupos é grande, principalmente o que está na rua, morando na rua, porque a família é um suporte importante para evitar o consumo, quer dizer, os limites que são estabelecidos, enfim, toda a rotina, a organização de rotina, e esse adolescente que está morando na rua, ele com certeza tem uma vulnerabilidade muito maior do que a média dos adolescentes e, portanto, a gente deveria dar uma atenção muito especial para eles, no sentido de não pensar no uso de droga desse adolescente, né, porque isso é só uma consequência, mas na vulnerabilidade social que é a base desse padrão de consumo. A gente tem feito uma série de análises para avaliar quais os fatores familiares que estão envolvidos nessa vulnerabilidade e eles são extremamente importantes. A gente percebe que um dos fatores mais importantes é o estilo parental, ou seja, a forma como o pai ou a mãe estabelece relação com esse filho. O como ele dá suporte para esse filho se organizar na vida, mas principalmente o como ele ajuda esse adolescente a estabelecer limite, como as regras são negociadas em casa, né? Quer dizer, vai poder consumir, não vai, né? Vai ter consequência. Então, o fato da família conseguir estabelecer regras numa negociação com esses filhos acaba sendo um dos principais fatores de proteção para esse filho. E além disso tem os próprios modelos da família, quer dizer, o como esse pai bebe ou essa mãe bebe, isso também acaba influenciando no padrão de comportamento do filho. Então a gente tem observado que a família é uma das bases mais importantes nessa relação que o adolescente estabelece com o uso de substâncias.